Era uma noite escura e fria. A chuva caía e os raios iluminavam o caminho à frente. Emily dirige pela estrada, a caminho de casa depois de uma longa viagem. Ela estava cansada e só queria chegar em casa, se enrolar em um cobertor quente e dormir. Mas ela não sabia o que esperava. Quando Emily finalmente chegou em casa, ela notou que a casa parecia diferente. As luzes estavam apagadas e a porta da frente estava entreaberta. Ela se perguntou se alguém havia entrado em sua casa, mas ela não ouviu nenhum barulho. Emily entrou na casa devagar, com muito cuidado, e com o coração acelerado. A casa estava silenciosa. Ela não conseguiu ver nada por causa da escuridão, então ela acendeu a luz. Quando a luz acendeu, ela viu que a casa estava completamente diferente do que ela lembrava. Caminhando pela casa, cada passo que ela dava fazia um rangido assustador. Ela sentiu como se algo a estivesse observando, mas quando olhou para trás, não via nada. De repente, ela ouviu uma voz sussurrando seu nome. Ela se virou, mas não havia ninguém lá. Ela balançou a cabeça, pensando que estava apenas cansada e estressada. Mas então, coisas estranhas pareciam ter acontecido. Ela ouvia passos pela casa quando estava sozinha. Portas se abriram e fecharam sozinhas. Ela sentiu uma presença assustadora ao seu redor o tempo todo. Emily começou a suspeitar que sua casa estava assombrada. Alguns dias depois, em uma noite fria, Emily acordou com a sensação de que alguém puxava seu cobertor. Ela abriu os olhos e viu uma figura escura parada ao lado de sua cama. Ela gritou e a figura desapareceu em um piscar de olhos. Ela tentou se convencer de que estava sonhando, mas sabia que algo estava errado. Emily decidiu investigar a história da casa e descobriu que ela havia sido construída há muitos anos. Uma família havia morado lá antes, mas havia desaparecido sem deixar rastros. A casa estava vazia por anos antes de ser vendida para Emily. Assustada, Emily chamou um especialista em casos paranormais para investigar a casa. O especialista descobriu que a casa estava assombrada por uma entidade maligna. A entidade não queria que Emily vivesse lá e estava tentando expulsá-la. Emily decidiu que era hora de se mudar. Ela embalou suas coisas e deixou a casa para trás. Mas mesmo depois de sair de casa, ela ainda podia sentir a presença assustadora que a havia atormentado. Emily nunca mais voltou para casa, mas a memória daquelas noites ainda lhe assombra. Se fosse você no lugar da Emily, continuaria na casa? Deixe sua resposta nos comentários.